Iniciamos com um homem escavando e coletando blocos de barro no meio do nada. Em determinado momento da escavação, ele encontra uma estaca, logo depois, acha uma pedra e a remove. Lá dentro, ele vê uma mão humana. Ele sai para buscar uma lanterna, o solo começa a se mover. Quando retorna, a mão desapareceu. Então, ele é atacado e puxado para dentro do buraco. Ele luta, consegue sair, mas fica ferido no pescoço. Mais cedo, nesse mesmo dia, 2 jovens, Sarah e Mark, estão viajando pela Irlanda para encontrar a família de Sarah. Mark dirige o carro enquanto conversa com Sarah sobre casamento. Sarah usa o GPS do celular para encontrar a rua correta. Eles continuam seguindo a rota, passando por vários lugares. Em determinado momento, o GPS recalcula a rota. Eles saem do caminho indicado e Sarah diz que o trajeto que Mark escolheu não era o correto, mas ele decide continuar seguindo em frente. Pouco depois, o carro atola no barro. Mark sai para empurrar enquanto Sarah acelera tentando tirá-lo do atolamento, mas não conseguem. Sarah liga para o pai, porém o celular está sem sinal. Mark então tem a ideia de procurar alguém para ajudar, enquanto Sarah fica esperando no carro. Mark segue em busca de ajuda. Depois de caminhar por um tempo, já no fim da tarde, quase escurecendo, em meio a mato e barro, ele olha ao redor, não encontra nada e continua andando. À noite, Sarah está no carro aguardando Mark, quando de repente percebe algo passando atrás do veículo. Ela olha, mas não vê nada. Ajusta o retrovisor para verificar melhor, porém continua sem enxergar nada. Voltando para Mark, ele encontra uma casa e, equipado com uma lanterna, segue em direção a ela. Ao chegar, pula uma cerca de ferro que envolve a casa. Conforme se aproxima, as luzes se acendem sozinhas. São luzes com sensor de movimento. Ele vai até a porta e bate, mas ninguém atende. Mark então contorna a casa e encontra outra porta. Ao bater, a porta se abre e ele decide entrar. Procurando alguém dentro da casa, aparentemente vazia, ele encontra um homem, o mesmo do início que foi atacado. O homem está desorientado e Mark tenta ajudá-lo. Ao notar o ferimento, vai até a pia buscar um pano para limpá-lo. No carro, Sarah acende os faróis e segue um pouco à frente quando é surpreendida por Mark. Ele conta que encontrou uma casa e que há um homem ferido precisando de ajuda. Os dois seguem até a casa. Ao entrarem, percebem que está escuro. Tentam acender a luz, mas não conseguem. Mark usa a lanterna para procurar o homem. De repente, alguém passa correndo na frente de Mark, assustando os dois. Mark começa a seguir o homem que correu para o andar de cima. Eles sobem e, ao entrar em um cômodo, Mark acende um abajur e vê o homem atrás de Sarah. Em outro cômodo, ele continua procurando quando, de repente, o homem pula sobre ele, jogando-o no chão. Sarah pega a lanterna, aponta para o homem e ele se incomoda com a luz, fugindo pela janela. Do lado de fora, o homem não está mais lá. Assustada, Sarah pede para Mark desistir e voltar para o carro. Ao tentarem retornar, eles se perdem. Mark insiste que sabe para onde estão indo, mas Sarah o contradiz, afirmando que estão perdidos. Durante a discussão, Mark é puxado para dentro de um poço de água. Sarah segura sua mão e consegue puxá-lo de volta. Eles saem correndo, mas Mark está ferido e precisa da ajuda de Sarah. Mais à frente, eles se escondem em um buraco. Sarah percebe uma silhueta e vê alguém caminhando pela grama. Quando a criatura se afasta, eles correm de volta para a casa. Ao chegar à porta, tentam entrar, mas está trancada. De repente, algo começa a cair do telhado e um dos objetos atinge Sarah, cortando suas costas. Mark entra e a criatura derruba-o no chão, quebrando a lanterna. Sarah corre para dentro e Mark tenta acompanhá-la quando é puxado pela criatura e sobe para o andar de cima, colocando um abajur aceso próximo à escada. Ela olha para baixo para verificar se a criatura foi embora, mas a criatura segura sua perna. Sarah consegue se soltar. Mark está caído no andar de baixo. Ele abre a geladeira, cuja luz a afasta momentaneamente, e a criatura volta a atacá-lo. Sarah corre, aponta a luz do celular e a criatura o solta. A criatura arromba a porta. Mark tenta subir as escadas, mas não consegue, e Sarah o leva até o banheiro. Ela percebe o ferimento na perna de Mark. Então, ela enrola um pano na ferida de Mark. Ao olhar pela janela, vê uma criatura do lado de fora que vai tentar entrar pela janela. Eles saem do banheiro e conseguem alcançar a luz do abajur no andar de cima. Mark sente cheiro de fumaça vindo de baixo. Sarah desce, apesar dos avisos de Mark. Ela volta e diz que é apenas fumaça.
Sarah amarra um pano no rosto e tenta conter a fumaça, mas não consegue respirar direito. Sai para fora com dificuldade e por alguns minutos retorna. Dentro da casa, ela ouve barulho. Armando-se com um ferro pontiagudo, ela se esconde no banheiro e afere a criatura no pé. Mas a criatura retorna e arromba a porta. Sarah se esconde em um armário enquanto a criatura a procura. Uma aranha caminha sobre seu rosto. A criatura quase a encontra, mas vai embora. Sarah sai do armário e sobe a escada. No andar de cima, ela encontra Mark desacordado e ela tenta acordá-lo. Sarah diz que precisam sair dali, mas Mark acredita que devem esperar até o amanhecer. Sarah insiste e vai até a janela. Ao voltar, ela diz a Mark que vai precisar da ajuda dele para sair. Ela leva o abajur até a janela onde ela vê um trator. Então ela pede para Mark iluminar com o abajur do lado de fora até que ela alcance o trator. Mark ilumina o caminho enquanto Sarah corre até o trator. A luz se apaga, mas Sarah chega até o trator. Ao entrar no trator, é atacada pela criatura que a fere no pescoço. Na luta, ela consegue tirar a chave dele. Após isso, ela sai do trator e se esconde. Ao voltar para o trator, ela acende os faróis e o faz virar areia, e atinge-o com o trator, despedaçando-o. Sarah retorna à casa com o trator para buscar Mark. Ao puxar Mark para colocar no trator, Mark a joga no chão e começa a quebrar os faróis loucamente. Sarah percebe que Mark está infectado e corre de volta para dentro da casa. No andar de cima, Sarah se esconde de Mark, que vai atrás dela. Quando ele se aproxima, ela acende o isqueiro, fazendo com que ele caia da escada. Sarah consegue encontrar algumas velas. Ao voltar para a escada, vê Mark desmaiado no andar de baixo. Ela começa a descer, passando por ele, quando Mark deixa cair uma caixinha de anel. Sarah vê e o pega. Ela começa a arrastá-lo para o trator. Quando outra criatura aparece em cima do trator, então Sarah volta para a casa e arrasta Mark até o banheiro. No banheiro, Sarah amarra os braços de Mark, que ainda está desacordado. Mark acorda e parte para cima dela. Ela consegue afastá-lo com a vela. Mark se solta das amarras que Sarah fez. Ela consegue sair e fechar a porta, trancando Mark lá dentro. Ainda dentro da casa, Sarah coloca fogo em um papel e faz a criatura recuar até conseguir sair da casa. Lá fora, ela encontra outro lugar e acende um fósforo para iluminar. Mark segura seu braço e morde em um dos seus dedos. Sem mais o que fazer, ela encontra um interruptor e acende a luz, fazendo com que Mark se transforme em areia. Sarah, ao tocar, ele começa a desmanchar. Logo após, ela arranca o dedo que Mark mordeu, pois percebe que Mark se transformou por causa das mordidas das criaturas. Ainda dentro da casa, a criatura a alcança e tenta agarrá-la arrancando a sua blusa, mas ela consegue fugir. Chegando a outra casa aparentemente vazia, a criatura tenta agarrá-la novamente. Ela cria uma tocha com um pedaço de madeira e sai para fora, encontra um lampião e o pega. Com o lampião aceso, ela corre tentando achar o caminho de volta para o carro, mas encontra um monte de entulho de árvores impedindo a passagem. Ela entra no entulho tentando atravessá-lo. Durante a travessia, prende a perna em um buraco e deixa o lampião cair. Ela ouve uma das criaturas se aproximando e entra debaixo de um tronco de árvore. A criatura passa por cima do tronco onde Sarah está escondida. Não a vê e vai embora. Sarah consegue sair do entulho e chega a uma vala. E ao chegar a um lugar mais fundo, pula para descer, caindo em cima de uma estaca de madeira que atravessa seu pé. Mesmo ferida, ela continua se arrastando pela lama. Ela consegue sair da vala e encontra um galão de gasolina. Sarah espalha a gasolina no chão. Quando a criatura aparece atrás dela, ela joga o lampião no chão, incendiando a criatura. A criatura se afasta e pula em uma poça de água. Sarah, ainda com a estaca no pé, tenta arrancá-la. Ao olhar para o lado, vê a criatura vindo novamente em sua direção. Ela é alcançada e derrubada no chão. Ao cair, finca a estaca no meio do peito da criatura, matando-a. O filme termina ao amanhecer, quando Sarah se senta e observa o sol. Se gostou, deixe um like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir, até a próxima.